Diz para mim, Carla, queria que você contasse um pouquinho para as pessoas, um pouquinho quem é você, como é que você escolheu enfermagem, etc. Um pouquinho da clínica também, contar um pouquinho da sua história. Então, primeiro queria agradecer pelo convite, a Paxma, agradecer a vocês por ter feito essa live e lembrado que semana que vem é a Semana da Enfermagem, né? Isso foi bem especial. A gente está numa correria tão grande que a gente nem notou que já é semana que vem. E é de extrema importância, realmente, é uma data que merece ser lembrada. Então, queria te agradecer por isso. Então, a Oncomed, falar um pouquinho de mim, né? Eu estou trabalhando na Oncomed há 13 anos, faço parte dessa história aí quase de metade da vida da Oncomed. A Oncomed esse ano faz 25 anos de atividades, então eu estou em metade da história com eles, o que é muito gratificante para mim. Trabalho, na verdade, a oncologia que me escolheu, não foi muito eu que escolhi a oncologia, eu trabalhava em emergência e entrei para a oncologia por acaso e foi uma área que eu me apaixonei. Eu acho que os enfermeiros entendem bem o que eu estou falando. Quando a gente entra para a oncologia, a gente não consegue sair mais. Aí todo mundo pergunta assim, como é que vocês gostam de trabalhar com tanto sofrimento, né? Na verdade, é uma coisa de, assim, que puxa a gente mesmo, é uma afinidade que não acaba. Queria falar um pouquinho da Oncomed também, né? A empresa que me acolhe, me recebeu e que eu presto meus serviços e tenho muito carinho. A Oncomed foi a primeira clínica em Niterói, entre muitas coisas de primeira vez, ela foi a primeira clínica em Niterói a ter acreditação. Acreditação é um selo de certificação em qualidade, para quem não sabe, em serviços de saúde. E isso veio aderir à missão que a Oncomed já tem, né? Que é prestar um atendimento diferenciado, com seriedade, com competência, com eficiência. Então veio a se somar para isso. O selo para a gente nada mais do que é fortalecer o que a gente já faz. A gente tem um grupo de oncologistas que são todos formados pelo INCA, assim como todos os nossos enfermeiros são especialistas também em oncologia. Então a gente tem uma equipe bem estruturada. Temos um time de trabalho muito bem estruturado, uma equipe multidisciplinar que trabalha muito junto com farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, e paliativistas, geneticistas e por aí vai. Inauguramos também, acho que é muito importante a gente falar aí mais uma premiação de primeira vez. Inauguramos uma clínica em São Francisco agora, que é a nossa Xodó, é a clínica de radioterapia, no bairro de São Francisco, aqui em Niterói mesmo. E é um diferencial para a gente, assim, a gente tem um equipamento muito moderno, nosso equipamento permite atingir tumores assim, milimetricamente, isso é muito bom, porque a gente poupa os tecidos adjacentes, minimizando os efeitos indesejáveis, isso é uma coisa muito importante. Somos pioneiros em... Mil desculpas, esse cabo embaixo tem isso, levou um tombo aqui, desculpa. Somos pioneiros também no uso da touca inglesa, aqui em Niterói, né? Isso é um diferencial para a gente também muito grande. Os pacientes, a gente tem, vou falar um pouco disso a mais, a gente tem resultados bem satisfatórios e tem uma procura muito grande. Então isso veio acrescentar também como uma primeira coisa, uma primeira vez também para a gente. Com relação à pandemia, a gente tem, desde o início, tentado fazer de uma forma muito importante com que os pacientes entendam que o tratamento quimioterápico não pode parar. Né? As células tumorais elas têm crescimento muito rápido, desacelerado, e os tumores precisam ser tratados. Então, assim, a gente teve no início um impacto grande de dúvidas dos pacientes, mas eu preciso ir tratar, não tem que fazer isolamento social, não preciso ficar em casa. Sim. E aí a gente teve um papel importante, tanto essa equipe toda de front que a gente chama, né, os médicos, os enfermeiros, de estar falando para o paciente a importância que tem do tratamento não interromper. Né? E aí entra a questão da touca também, os pacientes da touca questionaram, acho que a gente vai poder discutir isso um pouco, né? A touca é gelada, e aí eu posso pegar uma gripe, e aí eu posso pegar o coronavírus por estar usando a touca. E a gente é uma comissão de frente de esclarecimentos, né? Na Oncomed, a gente fez uma organização dos espaços de fluxos de atendimento para evitar aglomeração. Então, a gente teve todo o cuidado, desde muito antes do paciente chegar à clínica. A gente tem uma equipe de recepção
e atendimento que liga para esse paciente previamente para saber se ele está com algum sintoma que possa ser um sintoma suspeito de Covid. Então, se o paciente tem tosse, se ele tem febre, se ele tem qualquer um desses sintomas, coriza, a gente pede que ele não vá à clínica e aí fará um contato com o médico para saber se vai continuar ou não o tratamento, se é uma suspeita ou não. Isso é uma das coisas que a gente tem feito. Desde antes de ser obrigatório o uso da máscara, a gente tem solicitado, ou o paciente que chega, que não falou o telefone e chega na clínica ou com uma coriza ou com uma tosse espontânea, a gente já estava oferecendo a máscara para que ele circulasse dentro do ambiente da clínica de máscara. Fora isso, a gente tem procurado os médicos têm feito uma teleconsulta, então a gente diminuiu o volume de pacientes para consulta médica sempre que possível, lógico, tem pacientes que precisam passar em consulta presencial, mas fazemos a consulta então por telefone, online, virtual, e aí com isso os pacientes que estão mais circulando na clínica são exatamente os pacientes que precisam tratar. Tá? Então isso eu acho que é uma coisa importante. A todo momento a gente está orientando, a clínica tem álcool gel espalhado em todos os lugares, a gente está sempre orientando o paciente a lavar a mão, né? Eu falo, a gente já fez uma live na Oncomédia de cuidados, e eu acho que é sempre importante estar falando isso, a pessoa lava a mão no banheiro e quando sai bota a mão na maçaneta, e aí a gente orienta que passe o álcool gel que tem na saída dos banheiros também. Então, assim, todo cuidado que a gente pode ter de educação continuada com os pacientes e familiares, a gente está fazendo dentro da Oncomédia para evitar qualquer atropelo aí no meio dessa pandemia. Aí, acho que a rotina de vocês já é essa, né, de cuidado. Acho que a enfermagem, quando você escolhe efetivamente seguir essa profissão, é o pensamento no próximo. A gente trabalha muito, né, com enfermeira, técnico de enfermagem, e isso é meio uniforme. Assim, todo local que a gente faz, a gente já fez treinamento em diversos locais do país, a gente vê o mesmo sentimento, sabe? São pessoas que estão sempre à disposição de tentar buscar o melhor para o paciente, principalmente na área oncológica, que são situações em que normalmente pegam as pessoas desprevenidas, desde o momento que ela recebe a notícia que ela tem que começar o tratamento. É um espaço muito curto de tempo, uma série de informações, eles são bombardeados com muita informação, e aí vão no Google, e aí voltam no Google. Então, esse apoio da enfermagem ao longo do tratamento é assim, fundamental, e é o que a gente sente que faz a diferença. A gente sente que o principal, às vezes, mas a clínica é mais bonita, feia, etc., de mármore, e tem uma boa hotelaria, mas o que a gente sente de diferença é esse fator humano, é o capital humano, né, cada vez mais está sendo enaltecido, principalmente nesse momento, né, a gente dá valor. E aí, vejo assim, questão de super parabéns. Eu queria que você comentasse também, a Oncomédia ela foi a pioneira, isso é muito bom, a gente vê as clínicas que elas têm essa preocupação. Há um tempo atrás, as clínicas começaram com a preocupação da qualidade de vida ao longo do tratamento da quimioterapia. Antes se pensava muito no tratamento em si. Então, você vai tratar, você vai começar a quimio, vai retirada de mama, alguns procedimentos mais impactantes, independente de qualquer coisa. O efeito colateral é uma coisa que faz parte do tratamento e tem que acontecer. Mas depois, com o tempo, eles começaram a observar que esse efeito colateral, não só o de queda de cabelo, mas também tem efeito colateral para enjoo, a imunidade do paciente ela fica menor também, a parte de pele, isso acabava impactando também no tratamento. Antes de usar a touca inglesa, ela está 1 ano, né? A gente está fazendo 1 ano na Oncomédia. Fazendo agora em maio, aniversário. E eu queria perguntar como é que era o relacionamento com os pacientes, principalmente na questão da queda de cabelo ao longo do tratamento, como é que ele era enxergado isso, e o que você pode ver de melhoria no tratamento em si. Então, antes desse 1 ano que a gente está fazendo agora em maio, e aí pensando e a gente fazendo as associações, assim, a gente ganhou de presente de enfermagem em maio do ano passado essa máquina, né? Porque antes disso, a gente sempre teve os pacientes que têm queda de cabelo, só que há um tempo atrás a gente usou uma outra marca de touca que não era refrigerada como a touca inglesa, ela não era refrigerada através de uma máquina, né? Para que as pessoas entendam um pouco, a touca, não sei se você falou antes de eu entrar,
ela é refrigerada através de um equipamento, a que a gente usa hoje. Antigamente a gente tinha uma touca que também era de silicone, só que ela era uma touca, ela não era conectada a nenhum equipamento. E aí a gente começou a usar essa touca que tinha no mercado. Na verdade, os pacientes traziam essa touca, era uma solicitação deles, essa touca não era vendida aqui no Brasil. E a gente passou a ajudar os pacientes a ver, vamos entender como é que é isso, vamos procurar, e a gente foi ler e entender, e era viável que se fizesse essa touca. Só que ela tinha um complicador. Para a gente gelar ela à temperatura que a gente precisava, elas precisavam ficar em gelo. E não dava para ser em gelo comum, gelo que a gente tem em congelador. Porque molhava a touca e aí o paciente ia tomar um banho com aquilo. E a gente passou a usar o gelo seco, que é um gelo caro, né? Não tem fácil acesso, porque a gente não encontra em posto de gasolina, não encontra em lugares assim. E aí o paciente trazia um isopor com esse gelo seco, que ele normalmente tinha uma dificuldade de conseguir. A gente precisava deixar a touca durante pelo menos meia hora, 40 minutos, até que ela gelasse. E aí a gente não tinha como medir que temperatura era essa que ela chegava. E aí a gente colocava com todo cuidado, com toda atenção. Graças a Deus a gente nunca teve nenhuma intercorrência. Mas era um risco, porque a gente não tinha uma medida certa. Que temperatura é essa que a gente está colocando? A gente poderia queimar o couro cabeludo do paciente, porque o gelo queima. E a gente teve bons resultados, né, na queda. Acho que é importante a gente falar um pouquinho. Tem algumas pessoas que eu estou vendo aí que são colegas, amigos, até agradeço aí por ter entrado, mas que não conhecem muito o processo da touca. Na verdade, a gente usa a touca hoje, a touca, ela tem uma indicação mundial, né? Eu acho que você depois pode falar isso um pouco melhor. Perfeito. Então, ela tem uma indicação mundial, ela é uma touca aprovada pelos órgãos americanos e por aí vai. E ela é muito indicada para câncer de mama, porque os medicamentos de câncer de mama não são mais fortes do que outros medicamentos para outros tumores, mas eles são medicamentos que normalmente causam a alopécia, que é essa queda de cabelo. E aí a gente começou a utilizar a touca Elastogel em alguma... Desculpa, né? Não falar marca, mas foi. A gente usou essa marca, na verdade usava ela com gelo seco. E o que acontece? Qual é a função que a touca faz? Na verdade, ela congela, né? Faz o resfriamento do couro cabeludo, o resfriamento, evitando que o quimioterápico que entra através da circulação e está no sangue chegue ao couro cabeludo, provocando a queda de cabelo. Né? Então, ela faz uma vasoconstrição, que ela aperta, né? Diminui o diâmetro dos vasos sanguíneos do couro cabeludo, impedindo com que o remédio chegue lá na sua totalidade e, com isso, o cabelo não caia. As células do couro cabeludo são células de crescimento rápido, que se dividem rapidamente, e aí, com isso, o medicamento não chegando lá, através dos vasos sanguíneos, o cabelo não cai. Na verdade, não cai, não. Tem uma porcentagem, né? Perfeito. Só para complementar, da parte da certificação, realmente, a touca inglesa, como ela tem 30 anos de mercado, ela, há 2 anos atrás, ela conseguiu a obtenção do FDA, né, americano, ela já tinha a marca CE europeia, já estava no Brasil, a gente conseguiu colocar o equipamento no Brasil antes que nos Estados Unidos, então, bem legal poder falar isso também. Eles conseguiram o FDA, esse FDA, ele, a princípio, foi só para câncer de mama, os medicamentos de câncer de mama, depois ele foi expandido para qualquer tipo de tumor sólido. Em 2019, na primeira versão do NCCN, que são as diretrizes médicas mundiais que são seguidas como parte do tratamento, ele entrou para câncer de mama para 3 tipos específicos, né, HER2 positivo, negativo, em pré-operatório e pós. E esse ano também ele foi expandido para tumores de ovário. Então, assim, cada vez mais ela deixou de ser uma questão estética e passa a fazer parte do tratamento, porque eles identificaram que esse efeito colateral que você tem da queda de cabelo, às vezes são pacientes que desistiam do tratamento por causa da queda de cabelo. Sim. A identificar a visualização dele, a forma que ele lidava com esse tratamento era muito impactado. O que o equipamento faz, né, de diferente? Ele mantém essa temperatura controlada. O que ele faz com que a temperatura não tenha que ser tão fria, que faz com que seja mais seguro para o paciente, ou seja, não tem nenhum risco de queimadura, é mais tolerável, então ele consegue aguentar melhor. E, bom, para quem não sabe, só para resumir o tratamento, você mantém as hipóteses de não queda de cabelo. A mais conhecida é a vasoconstrição, super bem explicado pela Carla.
E eles têm mais outras duas hipóteses, que são a menor divisão celular e a membrana que envolve a célula também está menos receptiva ao quimioterápico. Então, esses 3 fatores, eles ajudam a minimizar o impacto do quimioterápico naquela região e, com isso, você tem menor efeito colateral. A gente não tem 100% de eficácia, uma vez que a queda de cabelo está associada a uma série de fatores, não só a própria quimioterapia, mas hoje é o que há de mais moderno, que tem o maior número de estudos e etc. Só para complementar o que... Não, muito bem complementado. Então, hoje lá na clínica, para vocês terem uma ideia, nesse 1 ano a gente, até tinha falado com você ontem, a gente entrou mais um, falei, vou aumentar um no quantitativo. A gente tem 40, temos e tivemos, porque alguns já terminaram o tratamento, 43 pacientes utilizando a touca, né? É um serviço que a gente oferece na consulta multidisciplinar, na verdade, antes do paciente chegar. É importante que as pessoas saibam que esse tratamento com a touca é um tratamento que tem que ser feito durante todos os ciclos de quimioterapia, né? Não pode ser interrompido. Deixando de fazer um com a touca, ele já não tem uma eficácia esperada. E desses 43 pacientes, a gente teve 6 pacientes que desistiram de fazer porque tiveram uma queda superior a 50%. Então, acharam por bem. Essa questão que você fala da importância do cabelo, principalmente para a mulher, né, no tratamento, isso assim, parece um pouco banal para quem é leigo no assunto, mas isso é uma questão... Assim, para quem não viveu, né? Para quem não viveu isso. Né? E aí a pessoa fala assim, mas como assim? Eu tenho uma doença tão grave e o cabelo é importante nesse momento? Claro que não. Só que né? Só quem vive isso realmente sabe, e a gente que está muito perto e vê a angústia desses pacientes quando chegam para a gente. Assim, o tratamento é importante, segundo. O primeiro é o cabelo para muitas pacientes. Claro que no decorrer do seu tratamento, e aí com os resultados da quimioterapia, da radioterapia, sendo benéficos, eles veem, o cabelo não era também tão importante, até tem isso, né? Mas manter o cabelo naquele primeiro momento é uma coisa, assim, muito importante. Eu estou vendo aqui, Gustavo, que tem várias perguntas. Eu vou tentar pegar aqui, porque senão a gente vai se perder. Depois, para descer isso tudo. Peraí. Vamos lá. Queria agradecer minhas amigas que estão todas aí participando, pacientes. Deixa eu tentar achar aqui umas perguntinhas. Eu achei que o pessoal ia passar. A pessoa pode usar a touca em casa. Camiri. Então, São Paulo, eu acho. Então, a touca não pode ser utilizada em casa. Por quê? A touca, ela é utilizada durante a infusão da quimioterapia. Então, ela tem que ser no ambiente ambulatório ou hospitalar. Fora isso, ela é ligada, como eu falei, num equipamento. E aí, esse equipamento fica dentro da clínica ou dentro do hospital. Então, a touca é colocada meia hora antes do tratamento, do iniciar, e fica após o tratamento. Depois que termina, ela fica ainda mais 90 minutos a 2 horas no paciente. Então, ela só pode ser feita dentro do ambiente hospitalar. Perfeito. Ela tem que ter um acompanhamento, e esse acompanhamento é fundamental. O que é interessante é a touca, quando a gente oferece a touca, a gente faz a capacitação da enfermagem, a gente tenta deixar muito claro quais são as orientações para o paciente, porque tem alguns pacientes que eles se apoiam nisso. Sim. Né? Meu cabelo não vai cair, quanto que vai cair, qual o percentual de sucesso, etc. Então, a gente tem que não só deixar claro isso para o paciente, o que ele pode esperar com esse tratamento, mas também os cuidados que ele tem que ter ao longo do tratamento. Então, sim, às vezes ele não sabe o que ele tem que fazer em toda a sessão de quimioterapia. Sabe, não adianta ele fazer o tratamento e depois continuar pintando o cabelo, passando chapinha. Não, sem dúvida. E aí, outras assim, orientações a gente sempre fala isso para o paciente, né? A eficácia da touca, a eficácia do tratamento depende tanto da gente, né, na forma certa de colocar a touca. A touca, ela tem tamanho, ela é PMG, então ela tem tamanho, tem que ser adequada, certa na cabeça, como os cuidados que o paciente vai ter em casa, né? E aí no decorrer do tratamento, que é como você falou, a questão de pintar o cabelo, a questão de não lavar o cabelo todo dia, de não prender com elástico apertado, e aí tem uma série de outras coisas que dependem, na verdade, do paciente. Tá? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Vamos lá.
quando você recebe o paciente, ele normalmente ele já vem com o conhecimento da touca, vocês oferecem, e na parte da recuperação do paciente, a touca ela auxilia nisso? Como é que você vê o impacto da touca? Porque você teve uma experiência, você falou de 18 anos de enfermagem oncológica? De enfermagem oncológica é 18. Quem dera 13, não um comédia. Tá. Então, nesse período, você conviveu com pacientes que perderam cabelo e viveu esse estigma. Sim. E como é que está sendo esse... Assim, primeiro eu queria parabenizar, os percentuais de sucesso são fantásticos, você está falando aí acima de 80% de sucesso, isso é incrível. Saiu um estudo há pouco tempo agora com mais de 7 mil pacientes, em que eles identificaram que teve variação de taxa de sucesso de acordo com a clínica, às vezes para o mesmo protocolo. E eles viram que o diferencial dessa taxa de sucesso ser maior ou menor, ela estava exatamente o que você acabou de falar. Então, assim, você tem um papel da enfermagem, que é o quê? Ligar o equipamento, colocar a touca, medir, etc., nos tempos corretos, né, junto com a pré-QT, ao longo da quimioterapia e 1h30 após. Mas também tem que passar as orientações. O papel do paciente é, junto com a enfermagem, sabe, dar um feedback de, não, está encostando na minha cabeça, está bem posicionado, e em casa, ao longo dele, também seguir essas orientações para ter o melhor resultado. O que você viu de diferente nisso? Como é que o paciente chega hoje sabendo que ele tem uma opção de passar pelo tratamento com a possibilidade da não queda de cabelo? Então, eu vivi vários tempos aí em relação a isso, né? A gente tem, desde sempre, as perucas, que também evoluíram muito, né? Antes eram aquelas perucas quentes e tudo mais, hoje a gente tem aí no mercado várias formas de colocar uma prótese capilar. Tem o paciente que não quer nem saber, o cabelo vai cair, eu vou botar um lenço e vou andar com 1000 lenços coloridos e tá muito bem resolvido com isso e também ok. Sim. E tem os pacientes que não querem perder cabelo. E aí, dentro desses pacientes que não querem perder cabelo, a gente tem hoje uma ferramenta incrível que é a internet. Então, assim, hoje a gente poucas vezes precisa oferecer para o paciente a touca. Na verdade, a gente oferece porque é um serviço que a gente tem a mais, é um plus que a gente oferece para o paciente. Mas, normalmente, os pacientes, a maior parte deles já chega tendo conhecimento da touca. Não que a Oncomed tenha, sim, no site também a gente tem lá dizendo que a gente tem a touca inglesa. Mas eles sabem que no mercado existe essa questão de poder usar isso. E aí tem aqui na Oncomed, então ele já vem mais com esse questionamento. E aí, quando não, a gente também oferece o serviço. E aí é um diferencial, o paciente não quer. Aí é claro, quando ele começa a fazer o tratamento, ele quer uma taxa de 100% de eficácia. Mas aí é o que eu falo sempre, assim, a gente que não está fazendo quimioterapia, o cabelo da gente cai todos os dias, né? Você imagina se você ficar sem lavar cabelo 2, 3 dias e com o cabelo mais preso, quando você vai lavar, ele vai cair uma quantidade maior, porque todos os dias o nosso cabelo cai e nasce, né? Numa proporção diferente, mas ele cai. Então, assim, o cabelo já cai naturalmente. Quando se está exposto a um quimioterápico como esses que a gente está falando, que são quimioterápicos que agem em células de visão celular aceleradas, eles caem mais. Então, assim, o percentual da touca a gente sempre gosta e, assim, cada vez mais a gente faz isso de deixar bem claro que existe um percentual, sim, que o cabelo cai. Agora, o que a gente busca de mais importante é que não haja falhas no couro cabeludo, né? A gente teve uma paciente, as enfermeiras que estão aí me assistindo vão lembrar dela, a gente teve uma que ela chegou, assim, no 8º ciclo de uma sessão de 12 e falava assim, Carla, eu não vou mais usar touca, olha como o meu rabo de cavalo tá fininho, eu não tenho mais cabelo. E eu falava para ela, mas o seu couro cabeludo tá todo completo, não tem um buraco, não tem uma falha. Esse rabinho, deixa ele quieto aí. Quando acabar a quimioterapia, o cabelo volta a encher. O importante é que você não tem nenhuma falha no couro cabeludo. E aí, ciclo a ciclo, ela ia lá me mostrando, olha, eu não tenho ainda nenhuma falha. Não tenho. E terminou o tratamento sem nenhuma falha. E eu falava para ela, se você não estivesse usando a touca, no primeiro dia, no primeiro ciclo, depois de 14 dias, você já não ia ter mais um fio de cabelo. Né? Então, assim, a pessoa vai com uma expectativa grande, eu acho que isso é louvável, né? Você faz uma coisa, você quer que aquilo dê muito certo, e aí quando você vê caindo, aquilo assusta um pouco. Mas é natural, o importante é exatamente isso que eu estou falando.
Então, assim, eu acho que isso veio como um diferencial muito grande. A gente oferece esse serviço na consulta multidisciplinar. A grande maioria dos pacientes que a gente oferece tem interesse em fazer. Né? Quais são as maiores dúvidas que eles trazem na utilização? Então, a maior dúvida é exatamente essa. Eu vou suportar o gelo na minha cabeça? Se você diz que a touca resfria até uma temperatura que precisa ser bem gelada, será que eu vou suportar? E aí a gente até tem, na clínica a gente faz isso, o paciente faz a primeira aplicação e resolve no final da primeira aplicação se ele vai querer continuar fazendo nos outros ciclos ou não. Porque aí dá a chance dele ver se ele consegue suportar aquilo. E assim, eu acho que desses 43, a gente teve uma paciente que desistiu por não conseguir. Era uma senhorinha muito idosa. Na verdade, os filhos quiseram que ela usasse a touca para não ficar impactada com a perda de cabelo. Mas ela não suportou e assim, ela pediu para tirar e aí foi um convencimento do filho. Olha, acho que não cabe. Foi a única paciente que não aguentou por conta do gelo. Mas a dúvida principal deles é exatamente essa. Tá? Se consegue. Você sofre muito de pacientes que são um pouquinho mais, diria rebelde, não sei se é a palavra certa, sobre as orientações de não pintar o cabelo ao longo da quimioterapia. Tem alguns que acabam dando uma... Então, a gente tem dois extremos aí, né? A gente não tem um meio termo, não. A gente tem dois extremos. Tem aqueles pacientes que são altamente obedientes, que a gente fala assim, só lava a cabeça de 3 em 3 dias, e aí ele chega assim, eu tive uma paciente, isso é um exemplo bem grande, assim, ela fazia uma quimioterapia a cada 21 dias e ela lavava a cabeça no dia que ela ia para a quimioterapia. Ou seja, ela lavava a cabeça a cada 21 dias, com toda a orientação que a gente sempre deu. Mas ela achava assim, se eu não mexer no cabelo, se eu não esfregar o couro cabeludo, meu cabelo vai ficar aqui. Na verdade, não foi. Essa foi uma dos insucessos, porque na verdade o cabelo fez um nó e a gente não teve como salvar isso. Então, assim, tem os extremos, né? Tem um paciente que obedece certinho e tem o paciente que a gente fala que não pode, aí ele fala assim, mas uma renazinha, né? Aquela renazinha que a gente compra ali, não sabe nem onde é, cheia de chumbo. E aí também não vai dar certo. Eu falo, deixa mais pro final do tratamento, porque aí se estiver acabando, cair mais um pouquinho, você não vai dizer que a culpa é minha. Mas a gente tem aí esses dois extremos, sim. Você já está há um ano com o equipamento, né? E todo novo procedimento que ele é adotado, você passa por um treinamento e etc. Mas a gente tem o que a gente chama de uma curva de aprendizagem. Se você pudesse hoje olhar a forma como você atua, desde a orientação aos pacientes, como a colocação da touca, etc. Lá no início, o que você poderia sugerir? Eu imagino que tem uma série de pessoal da enfermagem que está assistindo. O que você poderia dar como dica para eles que você aprendeu nesse um ano, assim, como você considera importante? Com relação à touca, não captei bem, desculpa. Sim. Com relação à touca. Então, a touca, ela traz assim, a gente imaginou no início que a gente fosse não conseguir dar conta de tudo isso, né? A gente tem uma equipe muito bem estruturada, só que, como a gente falou que a touca precisa ficar um tempo antes e um tempo depois, a gente achou que não fosse dar conta de atender a todos, porque a demanda ia ser muito grande. E aí, com isso, a gente começou, realmente, segundo os estudos, a oferecer a touca para os pacientes que tinham câncer de mama. E aí, com isso, a gente selecionaram o protocolo. Selecionamos o protocolo. Hoje, a gente conseguiu abrir isso, até por conta dos turnos, né? A touca, para quem não sabe, a máquina, ela tem 2 saídas. Então, a gente consegue atender 2 pacientes ao mesmo tempo. E por períodos, né? Nos protocolos que não são muito longos, a gente atende 4 pacientes dia. Agora, existem alguns protocolos que são de muitas horas, e aí a gente acaba não conseguindo atender. E aí, hoje, a gente já consegue, com essa rotatividade de organização, atender os pacientes de outros protocolos também. A gente teve uma paciente de ovário, como você falou, que já está aprovado para o estudo também. Então é isso, assim, eu acho que veio agregar muito, assim, sabe? É um diferencial bem grande, assim, para os nossos pacientes. Ontem mesmo eu estava conversando com o Dr. Alexandre, não sei se ele está aí na live, ele falou que ia assistir. E ele estava falando isso, Carla, que coisa, que evolução isso traz, né? Os pacientes têm gostado, têm um interesse nisso, e eu fiquei até de apresentar para ele os nossos resultados em números que ele ainda não acompanhou.
Bom, acabou de receber, se ele está assistindo a live. Acabou de receber, é verdade. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui, Gustavo. Eu estou vendo tanta gente perguntar. Dentro dessa orientação do Covid... eu estou vendo aqui que tem muita gente perguntando sobre isso. Relacionado ao Covid. Ao Covid. Eu queria saber, porque tem algumas clínicas que a gente ouviu que elas têm evitado ao máximo o acompanhante ir para a clínica. Como é que vocês lidam com a orientação do acompanhante, né? Porque a gente tem que tentar evitar aglomeração, quanto mais gente estiver na clínica, mas tem também em contrapartida, às vezes, alguns pacientes que ficam um pouco mais debilitados e precisam de um acompanhamento quando terminam a sessão e não podem ir sozinho. Como é que vocês estão lidando com esse acompanhamento? Então, quando eu falei para você que a gente começou, desde que começou essa pandemia, fazer a organização dos espaços e o fluxo de atendimento, nessa ligação que a gente faz para o paciente já para saber dos sintomas, se existe alguma coisa, a gente já faz a orientação de que se ele não puder ir sozinho, que ele vá pelo menos com um único acompanhante. Tá? Isso é uma medida que a gente cada vez mais, e agora mais, a gente tem solicitado. O quão importante isso é, não só para nós, profissionais de saúde, como proteção, mas principalmente para os pacientes, né? É muito importante as pessoas que estão assistindo saberem que os pacientes oncológicos, eles fazem parte fortemente do grupo de risco, né? São pacientes imunodeprimidos, que têm suas taxas de sangue baixa, imunidade baixa. Então, quanto menos gente estiver circulando perto dele, ainda mais num ambiente fechado, que é o ambiente da clínica, isso é muito importante. Então, assim, quando um ou outro vai com mais acompanhante, a gente orienta e explica para que da vez seguinte não vá, pede para aguardar na recepção ou no nosso canteirinho, que a gente tem uma clínica que é acolhedora, então ele fica aguardando ali fora. Então a gente tem tentado manter essa orientação. E tem funcionado, assim, dentro do possível tem funcionado. Você chegou a comentar que vocês fizeram um trabalho com os pacientes sobre higienização de mãos, acho que para os acompanhantes. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo. Então, para quem estava aguardando. Essa ideia da live, que é um Comed tem feito, vou aproveitar para convidar aí quem está aí também, às quartas-feiras, às 18 horas, Dr. Vitor, que é o nosso gestor médico, faz uma live sempre com um convidado. E a gente tem feito, assim, eu participei de uma que foi exatamente para fazer essas orientações, né, de lavagem das mãos, o uso de máscaras, a importância de saber colocar a máscara. E aí isso não só para os pacientes, até como para nós, profissionais de saúde, né? A gente já tem isso, lavar as mãos para a gente é como escovar os dentes. Rotina. Não tem nada, rotina, não tem nada diferente. Só que agora a gente está num processo muito mais quente com relação a isso. Então, assim, até no uso da touca, né? Quando a gente coloca a touca num paciente, pode não parecer nada demais, é uma touca. Mas assim como a nossa roupa e a gente orienta, né? Chega em casa, tira aquela roupa que você veio da rua. A touca, a mesma coisa. A gente, entre um paciente e outro, tem que parar para lavar a mão, independente de ser só para ativar um acesso venoso, o que for. Assim, para a touca também. E aí eu acho que é importante também, eu vi uma pergunta ali, a pessoa perguntando se a touca era individual, era não sei se descartável ou individual, uma pergunta. A touca não é, né? Ela é usada, a gente tem toucas de 3 tamanhos, como eu falei, e ela é utilizada por diversos pacientes, só que independente de pandemia ou não, entre um paciente e outro a gente faz a higienização da touca. Então as toucas, elas são de silicone e tem uma capa de neoprene, para quem não conhece, a capa de silicone é a que fica encostada na cabeça. Então a gente faz a lavagem dessas toucas com água e sabão, né? E aí pode usar sanitizante também, a gente não usa, na verdade, com receio de danificar, mas a gente sabe que pode. Mas a gente lava bem com água e sabão, deixa secar para utilizar em outro paciente. Então, assim, é importante estar colocando isso, né? Independente de pandemia, agora, claro que a gente tem um reforço maior em cima disso, mas elas são higienizadas. Tem alguém que perguntou aqui sobre a temperatura do couro cabeludo durante o uso da touca. Quer responder? Pode responder, tanto faz. Pode falar.
Não, as pessoas têm muito, é engraçado, a gente recebe muito isso, perguntas, meu cabelo vai congelar minha cabeça, eu não vou suportar, é muito frio e etc. Não, eu vou ficar assim, gripado, eu acho que já... eu vou ficar resfriado, vou sair com o cabelo molhado, e eu vou sinusite. O que a gente tem? A gente tem a temperatura do couro cabeludo, segundo os estudos, ela tem que ficar, durante o pico da droga, em torno de 18 graus Celsius, o que não é uma coisa insuportável. 18 positivos, antes que perguntem. E o líquido, para ele fazer com que a temperatura do couro cabeludo chegue a esses 18 graus, ele circula em torno de -4, -5 graus. Então, assim, essa temperatura de -18, ela faz com que tenha todas aquelas hipóteses que foram explicadas anteriormente. E faz também com que seja temperatura que não tem que ser tão frio, o que faz com que seja seguro, né, para o paciente, e é extremamente tolerável. A gente tem um percentual de desistência do tratamento por causa da tolerância ao frio de 2%, ou seja, cada 100 pacientes, 2 não vão tolerar. Realmente é frio, o paciente está mais sensibilizado, não dá para comparar você usar a touca sem ter não está passando pelo tratamento, e uma pessoa que está passando pelo tratamento, que está mais sensibilizado, e etc. Mas realmente é super tolerável, não tem que congelar a cabeça, tá? Não tem essa preocupação. Tá, outra pergunta aqui. Se o paciente ele tem os sintomas imagino que seja de Covid, né? Ele pode espaçar as sessões de químio? Não tem problema para o tratamento em si? Então, é aquilo que eu falei, o tratamento ele não deve ser interrompido com medo de se adquirir o Covid, né? De ter que sair de casa, de receber o remédio, de se juntar a outras pessoas ainda que espaçadas dentro da sala de tratamento. Então, ele não deve ser interrompido pelo exatamente o que eu falei, a doença ela pode progredir. Claro que se o paciente tem sintomas ou venha a ter o Covid, ele não vai fazer o tratamento. Aí, na verdade, o médico vai atendê-lo e aí é uma balança, né? O que vale mais a pena? Eu vou tratar ou eu não vou tratar tendo sintomas e tendo uma suspeita de Covid? Provavelmente o médico não vai tratar até que se descarte que realmente seja. Então, assim, é importante que as pessoas saibam que o tratamento de quimioterapia ele pode, por vários motivos, ser espaçado. Né? Por conta não de tem exames, uma regra padrão também, né? Não tem, isso vai servir para todo mundo. Não, e não é só por conta da pandemia. Né? Os tratamentos, às vezes, são espaçados por diversos motivos. É o ideal? Sim. Não é o ideal, mas às vezes o organismo precisa de uma recuperação, de uma semana, e por aí vai. Ou acontece uma intercorrência, a pessoa vai. Então, assim, para o Covid, se o paciente tem sintomas, ele não vai tratar e vai espaçar. E aí é mais importante, naquele momento, ele se recuperar da doença e voltar a tratar depois. Então, né, cabe... o que a gente tem visto, as orientações, exatamente, da Sociedade Brasileira de Oncologia, são essas, né? Sempre vai ser uma decisão em conjunto, né, da equipe médica com o paciente, dentro das alternativas que ele tem, eles vão avaliar o que é melhor especificamente para aquele paciente. É um tratamento muito particular. As pessoas, às vezes, têm a mania de mas eu tenho um câncer de mama. E não sabe que dentro do câncer de mama são diversos tipos e formas de tratamento. Então, acho que isso é importante deixar claro, que às vezes as pessoas têm medo. Não, mas ele não foi, eu fui. Mas funcionou para ele, não funciona para mim? Como é que mudou? Não tem uma receita de bolo? Não tem receita de bolo. Os pacientes, eles têm as suas dúvidas, né? É interessante porque eles sentam do lado do outro e perguntam, e aí, o seu câncer é onde? Por que seu cabelo cai e o meu não? E por que você voou e eu não? Então é importante as pessoas saberem, existem diversos protocolos, às vezes, por uma mesma doença, e as características dos medicamentos são diferentes, né? Tem essa questão de atingir células de crescimento rápido, outras não. Então, assim, são muitas peculiaridades que levam a diferenças. Então, assim, não quer dizer que se o seu cabelo cai, você está fazendo um medicamento que seja mais forte, mais agressivo. Não é isso. Então, isso a gente sempre explica muito. Por isso a gente faz a consulta multidisciplinar, que ela é antes do paciente iniciar o tratamento, porque a gente tira todas as dúvidas e durante o tratamento tem todos os ciclos aí para eles continuarem tirando dúvida. Tem uma pergunta aqui. A minha última quimio foi dia de 29 de janeiro e até hoje meu cabelo cai bastante. Durante o tratamento não caiu. Só posso fazer hidratação ou qualquer outro
quando parar de cair? Não, pode hidratar, já pode, acabou o tratamento. Hidratação, na verdade, você pode fazer durante o tratamento também. A gente orienta a não utilizar produtos químicos, né? Porque enfraquecem mais o cabelo, mas já pode fazer hidratação. Janeiro, né? Você está falando de mais de 3 meses. A orientação que a gente dá para quem pode, quando é que pode voltar a terminar o tratamento, pode voltar a pintar cabelo, henna, essas coisas, a gente sugere 3 meses após o término. Mas a gente vê que é muito particular. Lá fora, a gente tem, não só no site, a gente tem todas essas orientações, que o paciente, uma aba específica para o paciente, e lá a gente tem os tipos de protocolo, percentuais por protocolo, tipo de cabelo, tem uma série de informações super legais, tipo de estudos para aqueles protocolos, ainda assim dá um norte para você, né? Lembra que não, de novo, foi o que a gente falou anteriormente. Mas você tem que sentir, você tem que cuidar do seu cabelo. Cada mulher, ou homem que está fazendo tratamento, que também tem, ele sabe como cuidar, sabe como tratar ele. Então, é isso, é entender que você está passando por esse processo e que tem que ter determinados cuidados, sim. Sim. Eu vou responder a pergunta ali do Bernardo, que perguntou com relação às orientações. Então, quando a gente orienta o paciente, que ele realmente fala que quer utilizar a touca, o enfermeiro senta com ele para poder explicar tudo com relação ao sucesso, porcentagem de queda, e orienta também todos os cuidados que ele tem que ter em casa. Então, a gente dá, na verdade, para o paciente um impresso que ele leva com todas essas orientações que a gente dá para ele lá na clínica, verbalmente, a gente dá por escrito também. Então, a questão do shampoo e condicionador livre de parabeno, a gente orienta tudo isso. Eles compram e levam lá na clínica para a gente ver se aquilo é sem parabeno mesmo, se pode utilizar. Então, a gente está sempre disponível para tirar todas as dúvidas. O cabelo resseca muito com a touca? Não, o cabelo não resseca. Na verdade, não é a touca que resseca o cabelo, né? É o próprio quimioterápico que altera a textura do cabelo. Então, por isso a hidratação é tão importante, né? Hidratar com cremes, isso aí não tem nenhuma contraindicação durante o tratamento, não. Tá? A gente passa um condicionador específico no dia da touca, no dia da utilização, exatamente porque a touca é de silicone, para ela não agarrar no cabelo molhado e não ficar difícil na hora de tirar também, né? E a gente molha o cabelo, na verdade, para ajudar na condutividade, e passa o condicionador para ela poder não prender. Mas a touca não resseca o cabelo. As pessoas, às vezes, elas confundem muito o efeito colateral da touca com o efeito colateral da quimioterapia. O que a gente tem hoje de efeito colateral relacionado à touca são o fato de você estar usando, né, reduzindo a temperatura do couro cabeludo. Então você pode sentir se é frio, você pode sentir um pouco de enjoo, mas tudo isso no tratamento, assim, imediato a ele. Não, daqui a 2 semanas eu estou sentindo resfriado. Exatamente. E a gente orienta, assim, o paciente ele leva toalha, ele fica agasalhadinho, então não dá para morrer de frio com a touca, não. Ela gela, mas assim, os 15 primeiros minutos são um pouco desconfortáveis, até chegar àquela temperatura e o organismo acostumar com aquele gelo na cabeça. Mas não é nada insuportável. São minutos de desconforto, 15 a 20 minutos, não passa disso. A touca não faz barulho, ela é super silenciosa, o paciente dorme. Você está melhor que eu não estou achando todas essas perguntas aqui. Você está lá em cima, já Próxima vez de você. A touca, ela não faz barulho, ela é super silenciosa, não faz barulho nenhum, na verdade. E o paciente, depois que passa esse platô aí de 15 minutos de adaptação, ele dorme, ele ouve música com fone de ouvido, que dá para colocar, ele lê e consegue levar o tratamento de boa. Agradecer a presença de Dr. Vitor aí, ó, nosso gestor médico, já levantou a mão lá e falou, estou aqui. Que bom. A gente tem mais, acho que uns 10 minutos. Eu queria aproveitar, a gente pode fazer mais 1 ou 2 perguntas, mas eu queria que você, se possível, né, deixasse alguma mensagem, acho que para a semana que vem, para a Semana da Enfermagem. O que você gostaria de falar para os seus colegas que estão nessa linha de frente? E acho que é isso.
Então, apesar da gente não estar diretamente trabalhando dentro de um hospital, que a gente assiste a televisão todos os dias e vê aí o quanto esses profissionais, né, principalmente os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, estão passando de sufoco aí, a gente não deixa de ser diferente, a gente está saindo de casa para trabalhar todos os dias, eu falo assim, nada de diferente aconteceu tirando o Covid da clínica, mas parece que a gente está com um volume de trabalho quadriplicado, né? E isso se junta muito à tensão do dia a dia, do medo de pegar a doença e de tudo isso. Assim, a gente tem psicólogos na clínica, a Cristiane é a nossa gestora da psicologia, está aí nos assistindo também. O quanto importante é o trabalho desse profissional nesse momento, para todos os profissionais de saúde, né? O quanto a psicologia é importante nesse trabalho. Eu peço sempre para a minha equipe muita calma, eu sinto que está todo mundo muito à flor da pele, todo mundo muito tenso. Se entra um acompanhante sem máscara porque esqueceu, aquilo parece um pavor, parece assim, o vírus já está aqui dentro. A gente está trabalhando realmente muito tenso, e aí eu digo assim, né, por todos os enfermeiros, acho que todo mundo está nesse mesmo nível de tensão, por sair de casa, por passar o dia na rua. A gente fala assim, queria estar trancadinho dentro do meu quarto, quietinho, até tudo isso passar. Mas, infelizmente, não dá. E a gente sabe o quanto importante a gente está sendo dentro da nossa profissão para aqueles que precisam do nosso trabalho. Fundamentais, então, imprescindíveis. Eu acho que isso é o que compensa, né? É o que faz você voltar com a sensação de dever cumprido mesmo. Então, queria deixar meu beijo, meu abraço aí para todos os profissionais e principalmente, mais do que tudo, para a minha equipe. Dizer que pela Oncomed, né? Aí falando pela Oncomed, a gente sempre, o nosso objetivo sempre é buscar o que há de melhor de tecnologia, de mão de obra especializada. Isso, a Oncomed tenta sair na frente com tudo isso, mas assim, isso tudo não é nada mais importante do que é o nosso principal, que é o nosso trabalho humanizado, é o acolhimento que a gente tem com pacientes e familiares. Eu acho que isso é primordial. E aí, em segundo lugar, vem as altas tecnologias, vem a mão de obra especializada, que é um plus, né? Acho que é tudo junto. Tá? Agradecer a vocês imensamente pelo convite. Imagina. A gente que tem que agradecer, acho que assim, poder passar um pouquinho de informação. A gente tem muito conflito de informação. A internet, acho que ela vem do lado positivo trazer, mas também traz muita coisa que deixa mais confuso ou muita informação errada. Então, quando a gente consegue centralizar isso, queria acrescentar que a gente tem um grupo de Facebook exclusivo para pacientes que estão usando a touca inglesa. Isso a gente entendeu, foi uma experiência que a gente trouxe lá de fora, em que os pacientes podem compartilhar. Então, aquele cenário que você comentou do paciente que ficou na dúvida, quanto cai, continua usando, não continua, caiu um pouco, caiu 3 fios, mostra o cabelo, às vezes aquela foto na pia com o cabelo, isso que aconteceu com vocês, segura. Então, assim, e traz um pouquinho também de sigilo, porque é engraçado, a gente busca, às vezes, depoimento dos pacientes para mostrar que é possível, né, passar pela quimioterapia, pelo câncer sem perder o cabelo. Sim. E às vezes eles falam assim, poxa, eu estou usando a touca porque eu não quero contar para ninguém que eu estou passando por isso, você quer que eu faça um depoimento, ainda poste isso no Facebook? Acaba entrando nesse conflito. Então a gente criou esse grupo também porque... que gostam até, né? Querem mostrar o quanto deu certo. A gente conseguiu um depoimento lá da clínica. Porque eles sabem, eles sabem que isso fez diferença na vida deles. Fez uma diferença, né? E é importante. Queria aproveitar e mandar um beijo para a Natália, que foi enfermeira nossa, que agora está morando fora do estado. Beijo, Natália. A live, para quem perguntou, acho que foi o Dr. Vitor. A live vai fica salva aqui no Instagram da Paxman, vai ficar salva também lá no Instagram da Oncomed, e depois dessas 24 horas ela vai para o nosso canal do YouTube da Oncomed também. Então, quem quiser depois ver daqui a 2, 3 dias, vai estar lá no canal do YouTube. Não, viu? Sabe mais que eu. Eu sou moderadora da live. Vai aprendendo. Isso é porque eu sou tímida, hein? Mais uma vez. Eu vi, né? Eu vi. Mais uma vez, muito obrigado. Queria colocar todo mundo à disposição. Nosso objetivo é tentar passar o máximo de informação.
o que vocês quiserem buscar, tanto no próprio site da Oncomed, mais sobre a clínica. É excelente ter uma parceria como essa e colocar a empresa à disposição, a própria Carla também. E agradecer, acho que a gente vai conseguir atravessar isso da melhor forma possível, sempre passando o máximo de informação. Tá bom? Tá bom, obrigada. Carlinha, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não, já agradecer todo mundo, Jorge Carrano também aí, nosso gestor de comunicação, obrigada pela presença. Obrigada maravilha, a todos. maravilha. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.